tarde, nossos espectadores do Povo Cast, o podcast do jornal O Povo. Eu, Marcos Sancleto, hoje aqui, voltando para apresentar, tá? Junto com esse homem renomado chamado Dr. Ciro Darlan, tá? Muito boa tarde, Dr. Ciro. Boa tarde, Sancler, boa tarde, Edilberto, Sagatti, boa tarde, ouvintes do Povo, o podcast do Povo. Nós vamos falar hoje sobre a Academia Brasileira de Letras do Cárcere, um empreendimento cultural voltado para a literatura que busca mostrar aquilo que é feito de bom pelas pessoas que já estiveram atrás das grades. Muita gente pensa, Sancler, que a pessoa, quando comete um crime, quando comete um pecado, ele está condenado para o resto da vida. Isto é um equívoco muito grande, porque pecado todos nós cometemos e crime também, só que muitos de nós damos sorte de não sermos flagrados, de não sermos presos, mas cada um de vocês que fizer um exame de consciência, em algum momento de vossas vidas, algum crimezinho foi cometido. Mas o que é importante nesta mensagem da Academia Brasileira de Letras é mostrar que as pessoas são capazes de se erguer e se erguer fazendo literatura. Vocês vão acompanhar uma série aqui, no podcast do Povo, de acadêmicos, pessoas que escreveram livros e que se consagraram como acadêmicos da Academia Brasileira de Letras. Já já vocês vão saber mais sobre isso. Sim, doutor Ciro Darlan também, que é jurista, advogado, professor, né, e ex-juiz da Vara de Infância e Juventude, né, do Rio de Janeiro, doutor Ciro. É verdade, passei 15 anos como juiz da Vara da Infância e da Juventude e passei toda a minha vida, de 42 anos de magistrado, convivendo, visitando aqueles irmãos que ficam atrás das grades, porque sempre acreditei na possibilidade de que um dia eles sairiam das grades e eles seriam reintegrados, bem recebidos por uma sociedade que ainda não entendeu e que ainda vive do preconceito, o preconceito racial, o preconceito social, e não são capazes de recepcionar essas pessoas, esses egressos do sistema penitenciário, como cidadãos que caíram e se levantaram. Então, um dos objetivos da academia é justamente mostrar que essas pessoas têm que ser muito bem-vindas à sociedade, porque tem muita coisa de boa para apresentar para a sociedade e para o nosso mundo tão dividido pelo ódio. E vale ressaltar também que aqui hoje eles vão apresentar, né, a Academia Brasileira de Letras do Cárcere, que são pessoas que vivem e viveram isso, né? Doutor Ciro, Edilberto, Sagatti B, né? São pessoas que passaram por isso, não são pessoas que acordaram, idealizaram uma coisa e estão falando, né? Hoje é o famoso lugar de fala, né? Então, também já quero dar uma boa tarde, Edilberto, e boa tarde, Sagatti, tá? Boa tarde, Brasil, boa tarde, doutor Ciro, boa tarde. Sancler, isso. Meu nobre irmão poeta, gay, líder cultural, hoje nós somos raridades, hoje estamos aqui. E para mim, como eu sempre falo, é mais uma conquista olímpica estar aqui e descrever o que é a Academia Brasileira de Letras na minha vida. Para mim, a Academia Brasileira de Letras é o ato mais revolucionário da história cultural do Brasil, pois na prisão eu fui coordenador de biblioteca e via as dificuldades que eu enfrentava, muitas vezes combatido por aqueles que foram contratados exatamente para serem os agentes culturais do sistema e estavam cheios de preconceito. Então, a Academia Brasileira de Letras, para mim, é um portal que eu vou poder realizar meus sonhos de tocar os corações com a minha poesia e despertar outros corações poesia que a arte cura, liberta e salva. Sagatti, boa tarde. Boa tarde, Sancler. Boa tarde, doutor Ciro, meu parceiro poeta Edilberto. Para mim é um motivo de muita satisfação poder estar aqui, né,
na sede do Povo, participando do PovoCast. Eu sempre falo que essas oportunidades são realmente... A gente tem que estar muito feliz para a gente que é egresso do sistema, buscando de fato dar um exemplo para a sociedade, mostrar para a sociedade que essa ressocialização é possível, que essa transformação é possível, como o doutor Ciro já deixou claro, que as pessoas erram, mas tem que ter o direito de se arrepender e uma oportunidade de se movimentar na sociedade como qualquer outro cidadão, porque todos erram, né? E infelizmente nem todos pagam por seus erros, mas aqueles que pagam são, né, estigmatizados pro resto da vida. Eu costumo falar que muitas vezes o indivíduo, quando morre e ele é ex-presidiário, está arriscado alguém colocar lá na lápide dele, fulano de tal ex-presidiário, porque nem depois da morte você deixa de carregar essa pecha. Então, eu fico muito feliz de estar aqui, poder estar debatendo esse assunto, né, que infelizmente a sociedade ela se esquiva de debater, mas o processo está aí, o sistema prisional está aí, né? É um calabouço, uma fábrica de monstros, e a Academia Brasileira de Letras do Cárcere vem como uma ferramenta, né, disponível para aqueles que querem, através da arte, da literatura, como é o ideal do Dr. Ciro também, não só através da literatura, mas através da pintura, através da música, tudo que possa ser positivo para que as pessoas possam sair, né, da marginalidade através do seu talento, dos seus dons, das suas aptidões. Eu acho que é um projeto muito interessante, que tem que ser observado pela sociedade com muito carinho, porque a gente realmente, como o Edberto falou aqui, a gente está no intuito de fazer uma revolução dentro do sistema através dessa academia. Cada um dentro do seu segmento, mostrando que aquela frase, há males que vem para o bem, funciona, né? Sim. Hoje, a academia, desde quando foi fundada a Academia Brasileira de Letras? Olha, a academia foi fundada por 35 advogados e jornalistas. Um desses jornalistas é o nosso querido patrono, Alberto Armédia, aqui presidente do Povo. Esses advogados criaram a academia em abril. Nós demos posse a alguns acadêmicos, a 5 acadêmicos, no mês de abril. Essa posse foi realizada numa universidade, a Faculdade de Instituto do Rio de Janeiro, fica ali na Avenida Rio Branco. Depois nós demos posse a mais 4 acadêmicos. Nós temos um total de 9 acadêmicos. Nós temos uma acadêmica mulher, temos 2 mulheres, uma mulher do Rio Grande do Norte e uma mulher de São Paulo. Temos ainda um acadêmico, outro homem de São Paulo, um de Brasília e um do Acre. E os outros são aqui do Rio de Janeiro. Desses acadêmicos, todos já cumpriram pena, exceto um, né, que é o acadêmico da cadeira número 1, que leva o nome de Graciliano Ramos, porque uma das características da academia, são 20 cadeiras a serem preenchidas, já preenchemos 9, cada cadeira leva o nome de um escritor que esteve preso. Então, por exemplo, o Sagat assumiu a cadeira Nelson Mandela. Todos nós conhecemos Nelson Mandela, esse homem sul-africano fantástico, que passou 27 anos na cadeia, lá escreveu vários livros e saiu de lá para ser presidente da África do Sul. Então, é a cadeira que o Sagat ocupa. O outro, Martin Luther King, que Edilberto está sentado na cadeira de Martin Luther King, dispensa qualquer comentário, é o grande articulista dos direitos civis do povo negro, do povo afrodescendente nos Estados Unidos. E outras cadeiras vão sendo ocupadas, todas elas com o nome de escritores que estiveram presos. Antônio Gramsci, por exemplo, o socialista italiano. E o objetivo é não só reconhecer a arte, porque a arte, é o que eu entendo, a arte é quem recupera. Aliás, recupera toda a sociedade, né? Nós só não estamos num sanatório geral, como cantava o Gil, né? Porque nós temos a arte, a música,
a poesia, a pintura, a literatura. Então, quando essas pessoas passam pelo inferno, que é o sistema penitenciário, e demonstram toda essa sensibilidade e mostram a capacidade de escrever sobre personagens, sobre a sua própria vida, criar poesia, essas pessoas elas têm muito mais capacidade do que nós que nunca passamos nem um dia dentro desse inferno. Esse inferno no Brasil representa 900 mil brasileiros que estão presos. Eles estão presos porque deram motivo, ou não. Nem todos que estão presos deram motivo. Muitas vezes estão presos pela cor da pele, pela classe social, ou pelo lugar onde moram. Nem todos cometeram crimes, estão lá. Em contrapartida, na nossa sociedade, nós convivemos com muita gente que comete crime toda hora. Acabamos de ver um secretário de Educação subtraindo dinheiro da merenda escolar, aqui no Rio de Janeiro. Esse cara está preso. Mas será que ele vai ficar preso? Quanto tempo ele vai ficar preso? Ele não tem o perfil do preso. Esse dinheiro volta? O perfil do preso brasileiro é negro, de periferia, mora em comunidade, né? Esse é o perfil. Não teve o caso agora da Zona Sul que os PMs abordaram lá de uma forma violenta lá, os jovens negros, e um era, acho que até filho filhos de diplomatas africanos. Pois é, esse é o perfil das pessoas que estão presas. E 70% a 80% das pessoas que estão presas no Brasil são de pele negra, né? Apenas 9% são mulheres, mas os outros são do sexo masculino, mas a sua imensa maioria de pele negra. Por quê? Porque o Brasil é um país escravocrata, que o Brasil não perdoou a libertação dos escravos, que ainda não ocorreu, porque apenas mudou de nome. Antes era senzala, agora é sistema penitenciário brasileiro. É para lá que mandam o povo descendente dos africanos, que nós trouxemos lá da terra deles para fazer crescer esse Brasil, né? E que nós devíamos ser gratos a ele, privilegiados por ter construído o Brasil que nós temos, mas não, o que nós fazemos é dar aso ao nosso preconceito racial e social e aprisionar pobres e negros, como é a realidade do Brasil. E já demos um pontapé grande, né? Porque a Academia Brasileira de Letras, a BLC, né? Foi fundada agora em abril. E, assim, antigamente, né? Se eu estiver errado, me corrija. Você saía da prisão, você não conseguia arranjar um emprego. Hoje eu estou falando com 2 acadêmicos. Acadêmicos que, né? A própria Academia Brasileira de Letras... pessoas passam a vida inteira fazendo um currículo, um know-how para ter o mérito de chegar numa cadeira daquela. Estou errado, doutor Cid? Não, e eles também passam por um processo de seleção. Eles não são escolhidos assim que são bonitos ou que alguém é amigo deles, não. Eles apresentam o livro deles, apresentam a literatura deles. Faz por merecer, isso, né? é submetido por uma comissão de seleção. A gente faz uma entrevista com eles, né? Tanto que nós temos acadêmicos de fora do Rio. Nós temos acadêmicos em Brasília, em São Paulo, no Acre e no Rio Grande do Norte, e pretendemos ampliar, porque nós ainda temos 11 cadeiras a serem preenchidas com esses mestres da literatura. E a gente não estigmatiza, a gente não quer nem saber qual é o crime que cometeu, eles apenas pagaram pelo que deviam ao Estado de Justiça, e hoje eles se apresentam como cidadãos, criadores da arte e da literatura. Então, é isso que nos interessa. A gente não apresenta, como o Sagado falou, não quero no meu lápide que sou ex-presidiário. Não, na lápide dele vai constar lá que ele é autor de livros, que o Edberto foi poeta, que escreveu livros e poesias. É isso que a gente quer, recepcioná-los como eles são, não como eles foram tatuados, não como eles foram marcados, discriminados. A gente quer apenas o ser humano que eles são. E é assim, o objetivo da academia, né, é passar essa mensagem de errei, cumpri
a minha pena, né? Sair, não é legal, não faça, né? E passar uma mensagem positiva, né? É o que eu falei, a marcha que vem para o bem, né? E no caso, eu conheço muita gente, eu sou assim, se eu encontro você, ex-presidiário, falo assim, cara, a vida na cadeia, como é que é? Aí é uma coisa que me instiga a saber, muita gente faz isso também, né? Eu penso assim, existe uma frase, né, que diz que o exemplo arrasta, né? E o exemplo realmente arrasta. Então, o cara que ele esteve preso por determinado tempo, não importa, eu acho que o ser humano não nasceu para ficar preso, então ficar um dia atrás das grades já é algo traumático, mas nós temos Edilberto aqui, que passou quase 20 anos, eu fiquei 12 anos privado da minha liberdade. Então, um cara que passa por uma situação dessa, ele sai com o psicológico intacto e com a sua sanidade mental, com a capacidade de escrever livros, né, traduzir essa experiência em palavras, numa narrativa, ou até mesmo através da ficção, né? E, cara, esse cara está dando um grande exemplo para a sociedade. E principalmente para os mais jovens, né? Hoje, quando a gente chega num local para palestrar, chega numa escola pública, a gente costuma visitar ali as escolas que margeiam, né, as comunidades, onde a gente vai encontrar essas crianças mais suscetíveis a entrar por esse caminho que eu vivi no meu passado. A gente chega ali, com certeza a gente está dando um grande exemplo de superação, de determinação, de força de vontade, de resiliência, de capacidade, de autoestima, porque a molecada muitas vezes está estudando ali, mas ela está olhando para um lado e para o outro, ela não está vendo nenhuma história de sucesso em que ela possa se espelhar para falar, se fulano conseguiu, eu também vou conseguir. Os exemplos que ele vê, muitas das vezes, são de marginais que estão ali dentro da comunidade, né? Muitas vezes ostentando aquele dinheiro do tráfico ali, vendendo uma ilusão para aquela criança que ainda interessa ao jovem, não está, né, com seu caráter formado e vai ter as suas concepções de mundo formado em cima daquela realidade extremamente violenta. Então, acho que quem está saindo do crime hoje, está procurando dialogar essa experiência com a sociedade, está dando um grande exemplo. Eu acho que é isso que a academia representa hoje para a sociedade brasileira. Você vê o caso do Edilberto, ele já foi manchete aqui do jornal O Povo, né, em 2005, porque esse amor dele pela literatura já vem de dentro da cadeia. Já foi capa do Povo, Edilberto? Já foi capa do Povo? Isso aqui foi em 2005, isso aqui mostra o descaso da cultura com o egresso, mostra a necessidade da ABLC, porque em 2005 levaram eu e os companheiros lá na biblioteca, que era biblioteca, não era biblioteca Parque, era outro nome, era biblioteca pública, coisa assim. Biblioteca Nacional? É. Sim. Não, nacional não, a da Presidente Vargas, estadual. Então, chegaram, até então, o cara que estava produzindo o meu livro, que era o professor, falou, não, eu com o resultado disso aqui, eu espero comprar uma casa. Eu falei, mano, o que vem para mim tá bom, eu quero mostrar a minha arte. Na hora de assinar sobre livre espontânea pressão, tira teus direitos autorais de imagem. Detalhe, tem poesia nesse livro, que está lá na biblioteca da academia, que está claramente eu metendo o pau nos adversários do Lula, que na época ainda era o fã número 1 do Lula, ainda acreditava em político, hoje não. Mas pegaram minha poesia, distorceram o sentido da minha mensagem, não corrigiram, distorceram o que eu disse, botando tipo eu atingindo o Lula. E isso foi de um governo de 2005, quem estava no poder, vocês sabem quem era, eu não gosto de citar nome, né? Prática diária nossa, mas esse exemplo desse descaso aqui, desses crimes cometidos pelos cidadãos de bem e pelos agentes da lei, mostra a necessidade da Academia Brasileira de Letras do Cárcere. Porque eu e o irmão aqui, Sagatti, aqui, nós somos só uma pequena amostra do potencial que tem lá dentro. Um spoiler. O que é a poesia? A poesia é sentimento, é a dor de um poeta que exprime. Aí, aqueles poetas leitinhos, na nossa linguagem de falar, fica buscando o sofrimento dos outros, pensando como é que é a dor do preso, como é que é a dor do abandonado, para trazer para a sua poesia. A nossa poesia, não. É aquela espada da injustiça cravada na alma e vertendo lágrimas de diamante em forma de poesia. Isso é a poesia
dos acadêmicos da Academia Brasileira de Letras do CASSE. Eles precisam de espaço, e esse é um dos objetivos do nosso podcast, para mostrar a obra deles, porque eles vivem disso agora. A opção de vida deles é a opção pelas artes. Então, eu queria que o Sagat falasse um pouco da sua produção literária, mostrasse aqui para os nossos telecasts, né? E como eles podem adquirir o seu livro depois do Edilberto também. Telecast, gostei. Vamos adotar essa nomenclatura. Gostei. Gostei também. Eu hoje tenho 2 obras publicadas, tenho mais 2 para publicar, então a gente está dando um tempinho aí, né, para trabalhar esses livros. Esse é O Bandido que Virou Artista, um livro que eu lancei, né, em 2022, um livro que já vendeu quase 2.000 cópias, assim, que está com um feedback... Mas eu não tenho a minha ainda, só deixa eu ver aqui. Um feedback maravilhoso, vai virar filme, está sendo elaborado um roteiro para ele, que é o livro onde eu conto a minha história. E vai virar filme? Vai virar filme, está sendo elaborado. Já assinei um contrato audiovisual com uma produtora. E assim, eu conto essa história mesmo antes da marginalização, né? Porque tem pessoas que acham que conhecem essa realidade, mas conhecem de uma forma distorcida. Então, fui muito verdadeiro nesse relato, contando essa história mesmo antes da marginalização. O processo se dá na mente do coração de uma criança de comunidade, até que ela venha de fato se tornar um marginal, passando pelo tempo que eu fiquei envolvido com tráfico na comunidade, o tempo que eu fiquei privado da liberdade de 12 anos, mas dando ênfase a essa transformação que demonstra que numa situação mais degradante que seja, que não possa ser revestido com força de vontade e determinação, principalmente através da arte, da cultura, e a literatura, sem sombra de dúvida, teve um papel fundamental nesse processo, que eu chamo no livro de autorressocialização, porque o Estado, por mais que tenha a obrigação de fornecer as ferramentas necessárias para que os indivíduos privados de liberdade possam ser ressocializados, isso não tem acontecido. Então, se o cara hoje ele não se autorressocializar lá dentro, se não for um processo totalmente individual, né, quase que egoísta, um processo onde ele vai colocar todas as suas energias nessa recuperação, ele infelizmente não vai conseguir sair de lá uma pessoa diferente que ele entrou, e muito pelo contrário, o Estado vai transformar ele em um monstro para justificar toda essa violência que a gente tem visto por aí. E o bandido que virou a história, gente, comprem. O bandido que virou artista, comprem, porque é um cara que está aqui relatado que ele viveu, não é um cara que está inspirando em alguém, né? Ele viveu, é o próprio que está escrevendo, né? Vocês terem um norte para entender, e depois, quando assistir o filme, ver que é igual o livro. Onde eles podem comprar? Cara, tem um site da editora Cotter, né? Agradecer também Salvanei Cotter, que é o dono da editora Cotter, fez um trabalho sensacional nesse livro, tá muito bonito. Então tem no site da Cotter, mas quem quiser, com uma bela dedicatória, né? Porque na Cotter vai vir direto da editora, não vai vir com a dedicatória. Vai estar ajudando também meu trabalho, é só chamar lá no Instagram, né? E pedir, a gente envia para qualquer lugar do Brasil, sem problema, faz uma bonita dedicatória e tal. Teu Instagram é @SagatB Escritor. Sagat com T mudo e B de bola. @SagatB Escritor. Temos também um livro, Amor Substantivo Feminino, que é o meu primeiro romance, né? Esse livro, ele narra um romance homoafetivo entre 2 mulheres, e eu uso, é o próprio amor contando a história dele, né? Como que ele foi, de alguma forma, fecundado no coração dessas meninas. E eu uso esse amor como uma plataforma para debater os preconceitos que permeiam a sociedade, né? A princípio, homofobia, que é o mote do livro, mas, né, a gente também vai falar de racismo, porque esse relacionamento tem uma menina branca e uma negra. A gente vai falar de consciência de classe, porque entre uma menina de classe média alta e uma moradora da comunidade, inclusive até usa a comunidade da Mangueira como cenário desse romance. A gente vai falar de intolerância religiosa, porque uma tem uma família que é da religião de matriz africana, a outra já com a religião com base no evangelho. Então a gente usa essas dualidades para poder debater esses temas que infelizmente, né, estão muito, como é que eu vou dizer, efervescentes na nossa sociedade, e eu procuro trazer o meu olhar
sobre esses temas, né? O olhar de quem está Esse ali assunto dentro da realmente é um dos assuntos comunidade. mais aflorados da E está muito nossa bonito também. geração, né? Tá um livro muito bonito, assim, tem tido um feedback muito bom. Eu estava muito preocupado porque é um homem hétero cis falando de uma questão LGBT. Então, assim, mas assim, eu creio que fui muito sensível, estou muito feliz com o resultado. Está muito fora da caixa. É uma visão interessante também, Sim, que é uma visão claro. de alguém de fora. Sim, né? exatamente. O teu primeiro livro é você contando a tua realidade, e esse é uma visão de fora do que você vê. Sim, e é o primeiro livro, né, meu primeiro romance, é o primeiro livro de ficção, aonde agora meu planejamento é usar de fato a ficção para poder transmitir essa minha visão de sociedade. Usar a ficção, usar personagens fictícios para poder a gente estar debatendo temas aí que muitas das vezes nossa sociedade quer varrer para debaixo do tapete, mas que a gente tem que fazer eles emergirem para que a gente possa compreender e de alguma forma, né, melhorar a nossa situação. Então, gente, só aproveitando, @SagatB, não é isso, Sagat? Né? Vai lá. SagatB Escritor. SagatB Escritor, @SagatB Escritor. Vai lá, ó. Aqui, ó. Amor substantivo feminino, tá? E também O Bandido que virou artista. Vai lá, compra seu exemplar, vocês não vão se arrepender. E o Sagat está prometendo comemorar os 34 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, aí fala no meu coração, fala na minha área. Ele está escrevendo um livro infantil. Olha só, quanta sensibilidade num homem que passou 12 anos atrás das grades. Ele fala de amor que é rejeitado por parte da sociedade, que é o amor LGBT, e ele vai falar de criança. Então, é a própria pureza dentro de um ser humano, né? É por isso que a gente tem que valorizar essas pessoas. E o nosso poeta também, Edilberto, né, que veio lá do Nordeste, é nosso conterrâneo lá do Nordeste, ele tem aqui uns livros fantásticos lançados por ele, e que ele leva essa poesia para a comunidade dele. Ele tem a sensibilidade de levar a poesia para dentro de um povo sofrido. Então, o Edilberto é um outro ser humano de muito valor, que deve ser muito conhecido e valorizado. Ele vai falar sobre a produção literária dele e também dizer onde pode ser comprado. Aí, este é o objetivo do nosso podcast para os nossos telecasts. Gostei, telecast. Produção. Então, Último Grito da Poesia, Edilberto José Soares, o poeta da favela. Quando é que você escreveu isso aqui, Edilberto? Bom, aí tem poucas poesias que vieram do sistema, são poesia mais contemporânea, que foi... A maioria dessas poesias aí foram feitas durante a pandemia. Eu já em liberdade, né? Mas tem algumas que foram feitas há 10 anos atrás. Mas continua atualíssima. Isso é que me encanta na poesia. As últimas poesias desse livro foram feitas na pandemia. Então foi coisa recente, legal. Porque saiu em 2020, sim, dia 28 de agosto. Pô, legal. Só que esse daí não é o último, o meu filho recente é esse. Sim. O Sol da Liberdade, porque esse aí foi feito através de uma vaquinha online na Escola de Talento, da Escola de Talentos em Bom Sucesso, pelo ilustríssimo poeta Adolfo Brender, e acabou a edição física, e também acabou o nosso contrato com a Filo, então estou em busca de uma editora para fazer um relançamento desse aí. Então, já arquivo, está tudo pronto, capa está tudo pronto, só jogar para a gráfica. Então, esse ali, o Último Grito da Poesia, está fora do mercado nesse momento, até no link da editora que eu parei com a Filo, não fiquei satisfeito com o trabalho dela. Agora, saiu recentemente, agora, 15 dias atrás, O Sol da Liberdade. Estou encantado com esse livro, com o trabalho gráfico da editora Panóplia. E esse livro aí foi uma grande luta agora quando eu saí, né? Porque o que mais tem, por incrível que pareça, onde eu tenho encontrado mais portas fechadas são nos segmentos dos direitos humanos. Quando eu começo a contar minha história, os direitos humanos, parece que eu sou o Cristo e eles são o Satanás, ou então eu sou o Satanás e eles Cristo, porque mete o pé. Mas não é. É porque só tem desumano nesses direitos humanos aí. Inclusive, eu tenho uma
poesia que eu falo: direitos humanos no Brasil são desumanos, o regime democrático brasileiro é tirano, a tortura e o genocídio são política de Estado, o povo brasileiro covarde vê tudo isso e fica calado. Essa poesia está no último grito da poesia. Com um tonzinho de rap também. Sentiu umas rimas aí, né, Sagatti? Ó, sentiu umas rimas, já bravo, pode fazer Pois então. um feat. Vamos fazer um feat. O Sol da Liberdade, vem complementar isso aí, o Sol da Liberdade. Eu cheguei em Caxias lá, cidade de poesia, que vou te falar, lembra Zé Ramalho, Raul Seixas, passando fome na cidade maravilhosa? Estou 4 anos passando fome na cidade do Duque de Caxias, cidade de poesia. Se liga, Caxias, eu amo você. Mas, então, o último grito da poesia, para se materializar, é um trabalho do Onofevo, um coletivo social que temos lá em Saracuruna, idealizado e criado pelo professor Antônio Carlos da Marimba Literária, que foi quem me julgou no Circuito Cultural de Caxias, entendeu? E através da Lei Paulo Gustavo, que eu tive o sonho de verdadeiramente materializar meu livro com patrocínio do Ministério da Cultura. Estou me sentindo poeta federal agora, estou ficando bravo. Isso é acadêmico aqui, ó. Tá. Isso é acadêmico, pô. E a venda para esse livro está disponível no link da editora Panóplia, que pode me visitar no meu Instagram, @Edilberto José Soares, tudo junto. Pode deixar no privado solicitando que eu mando o link da editora para Edilberto, tá, galera? Edilberto José Soares, @Edilberto José Soares, no né? Instagram, pode chamar lá que eu deixo o link da editora, ou também tendo pedido no particular, que aí, como o irmão Sagatti falou, vou dar aquele autógrafo, aquela dedicatória, e nós mesmos podemos enviar para o correio também. Chama no Instagram que tá o link na bio. Link Tá. na bio, É isso. E o Sol da Liberdade, ele é composto por, tem umas 10 poesias aí, eu já escrevi há 15, 20 anos atrás, mas parece que eu fiz hoje. Uma é o Comandante da Alma, que é inspirada acabei de ler A Arte da Guerra, de Sun Tzu, fiquei surpreso. Muito bom, já li também. Se eu tivesse lido aquele livro antes, eu acho que eu nem teria sido preso. É um bom manual de guerra. certeza. Mas o que você acabou de falar agora, milhões de brasileiros falam, e assim, tanto na parte carcerária como de qualquer pessoa que errou já na vida. Se eu tivesse descoberto isso antes, se eu soubesse disso antes, eu não tinha errado. Mas eu acho que é o seguinte, nós, todos os erros que a gente tem na vida, na minha opinião, tá no nosso destino passar. A gente tem que passar. Exatamente. E cada um aí é da gente A vida usar é um processo, aquilo. né? Exato. Cada um, vocês hoje são ex-detentos. Sim, erraram, cumpriram sua pena e eu sou acadêmicos. Tá entendendo? É que eu falei lá atrás, quando o cara saía da cadeia, ele não, era difícil arranjar um emprego, né, doutor Ciro? Era difícil arranjar um emprego. Hoje você é acadêmico, né? Hoje a academia abriu, né? Maio, junho, julho, 3 meses, é um bebê. Eu estou formulando coisas aqui, que eu trabalho com eventos também, depois eu também vou falar com o Marcelo, mas só no final que eu vou dar essa ideia aí, que eu acho que vai dar muito bom. Tá? Então vamos lá, O Sol da Liberdade, Edilberto J. Soares, poeta da favela, quiserem comprar um exemplar, tá bom? E também o último grito da poesia, tá? Vai lá no @Edilberto José Soares e comprem seus exemplares também, vocês não vão se arrepender, gente. E detalhes, sem devaneio de um poeta louco, eu tenho certeza que serão clássicos, até pela história que foi feita esse livro. Esse livro, para ser materializado na sua plenitude aí, patrocínio e tudo mais, 30 anos de sonho. E temos Secretaria de Cultura da Defensoria Pública, do Ministério Público, do Tribunal de Justiça, da SEAP, mas só para quê? Cabide de emprego? Então, criaram máfia para combater o mal. Tipo sistema federal, criaram um monstro que hoje custaria por mês 10 universidades, porque o que gasta com os preços federais, que os valores são dobrados, podia estar criando aí institutos para a formação dos jovens para não ter bandidos amanhã. Mas está lá agora. Eu lembro quando teve aquelas crises aqui, que a facção deu enxergou o inimigo no asfalto, que deu uma descidinha lá. O que aconteceu?
porque é quando criaram o sistema federal. Mas, quem é mais perigoso? Para você combater os monstros excluídos da sociedade, que a própria sociedade criou, se criar um monstro muito maior ainda, porque dá autoridade a um soldado do exército que passa lá para ser um guarda penitenciário, o cara não tem afinidade nenhuma com a ressocialização, porque ele foi treinado para matar, para ser um assassino. Psicólogos que eu acho que são apadreados, professores que papo 10, encontrei uma ou duas professoras, o resto foi funcionários públicos que se via promovendo, que estavam lidando com os monstros lá dentro, vivendo. Pô, eu não gosto de falar muito dessas paradas, não, mas isso aí é assunto para minha biografia, que será lançada brevemente. Mas então, isso aí é que a sociedade não vê. Entendeu? Você vê as noites de escuridão que passamos nos 4 anos da política aí. Ó, a hipocrisia brasileira é tão nojenta que ela se cala, se fala muito da morte do negro. Mas o que é a favela, senão a senzala e o sertão também? A favela é composta por esses 3 elementos. Então eu perguntei, qual é o pior preconceito que você... O pior preconceito é esse, que você não reconhece, entendeu? Trata com a indiferença. Que é o preconceito. Eu vou criar uma associação de Paraíba, valeu? Ninguém representa, o cargo está vago. E o sol da liberdade é isso, é luz no coração para quebrar o preconceito contra o preso, contra os excluídos. Mostrar que onde estão os excluídos é que está mesmo a verdadeira sabedoria popular, a verdadeira cultura brasileira, a arte natural que vem da alma do povo brasileiro. Então, obrigado, doutor Ciro, por essa oportunidade de hoje eu estar na academia. E uma frase que eu, sempre que eu escuto o Sagatti falar, vem para mim, eu não fui programado para ser um poeta, eu fui programado para ser um monstro, até porque eu fui para o sistema penal bandido, tinha sequestrado, assaltado, feito um monte de parada lá. Não me arrependo nem me vergonho do que eu fiz nesse país de ladrão, porque se eu tivesse sido tratado como ser humano do sistema penal, obrigado sociedade, errei, mas eu fui tratado lá como um monstro, eu fui programado para sair de lá muito mais doido do que eu entrei. Aí eu me tornei um pensador, o sistema não quer digerir, nós não podemos pensar no Brasil. Você pode pensar, mas não pode compreender seu pensamento. Esse é o sol da liberdade. Olha, depois de uma aula de sociologia como essa, né, nós temos que ouvir mais essas pessoas, porque a ideia da academia não é ficar curatelando esses acadêmicos, eles têm capacidade de autogestão. Então eu queria ouvir deles 2, porque nós teremos oportunidade de ouvir os 9 acadêmicos, né? Graças a esse patrocínio, essa gentileza do povo, nós vamos ouvir cada um de per si, contando a sua história de quedas, de levantamentos, de como eles caíram. Jesus caiu 3 vezes, o Sagatti também caiu 3 vezes e hoje ele é um escritor, um literato, um homem das artes. Então eu queria ouvir já para o nosso telecast quais são as pretensões do Sagatti acadêmico, o que ele acha que a Academia Brasileira de Letras pode fazer, porque quando nós tivermos uns 20 acadêmicos empossados, eles é que vão gerir a academia, eles não vão ficar, nós que fundamos a academia, não vamos ficar de curatela deles não, porque eles são capacitados e eles têm autonomia para gerir a academia. Então eu queria ouvir do Sagatti, depois do Edilberto, quais são os planos, o que ele acha que a academia devia fazer para espalhar cultura por aí, porque vimos na sede, na fonte de todos os problemas que eles passaram, que é a falta de conhecimento, a falta de oportunidade de educação nesse país. Edilberto falou daquela biblioteca lá da Praça da República, chamava-se Darcy Ribeiro, o maior educador que já teve esse país, que construiu escolas junto com o Brizola, tanto no Rio Grande do Sul quanto aqui no Rio de Janeiro, e que destruíram, impedindo que muita gente que hoje está habitando o sistema penitenciário deixasse de habitar o sistema penitenciário se tivesse passado pelos CIEPs que então foram concebidos. Então eu queria ouvir o Sagatti, o acadêmico Sagatti,
que ele pensa da academia, o que ele acha que deve ser feita, o que eles farão quando eles assumirem plenamente a academia. Eu acho que, para além do exemplo, como eu disse aqui, né, para além de inspirar outros jovens, de inspirar outros ex-detentos, ou até mesmo detentos ainda, pessoas que ainda se encontram em situação de privação de liberdade, eu acho que a academia ela vai ter em breve a capacidade de levar, né, aparelhos, levar recursos até o sistema prisional, não só do Rio de Janeiro, mas, quiçá, do Brasil todo, para que as pessoas possam, né, se utilizar desses recursos, dessas ferramentas, para buscarem, né, de alguma forma, mudar a sua realidade, como bibliotecas em presídios, né, a gente poder estar fomentando a leitura, mas principalmente a escrita, né, porque disse que no Brasil é um lugar onde as pessoas não leem, mas muitas das vezes, principalmente o pobre, o favelado, o negro, não consegue encontrar, né, no seu meio social ali uma literatura com que ele se identifique. Essa que é a realidade. Então, acho que a gente tem que escrever mais sobre as nossas dores, escrever mais sobre as nossas lutas, sobre a nossa realidade, né? Graças a Deus, tem tido um advento de escritores negros, de escritores periféricos, de um tempo para cá, né? Tem emergido uma literatura mais marginal, entre aspas, marginal não no sentido pejorativo da palavra, marginal porque é uma literatura que está à margem da academia, né? Uma outra linguagem, uma outra forma de escrever, uma outra forma de expor o raciocínio, uma outra forma de dialogar, né, certos paradigmas de toda a sociedade. Então, é dada muito pelos acadêmicos como literatura marginal no sentido pejorativo da palavra, né? Mas eu trato também como literatura marginal, mas não no sentido pejorativo. Eu trato como literatura marginal porque está à margem, realmente não é para estar dentro, é para estar à margem mesmo, para se contrapor a essa visão de mundo eurocêntrica e muitas das vezes racista, né, que nós temos na nossa literatura hoje, principalmente a literatura mais acadêmica que é trazido dentro das universidades e faculdades, que é imposta aos alunos ali, sem que eles possam, né, fugir disso. Então, esses escritores que têm debatido a sociedade à margem, né, eu acho que tem trago muitos benefícios. A gente tem conseguido enxergar, através dessa literatura, a sociedade como realmente ela é, não como a branquitude acha que ela tem que ser. Então, né, eu acho que a Academia Brasileira de Letras do Cárcere pode estar fazendo dentro do sistema prisional essa revolução literária, não só através da literatura em si, mas, né, através do artesanato, através da pintura, principalmente através da música, que é uma linguagem mais, né, fácil de assimilar, principalmente entre os jovens, né, porque realmente a música, a gente consegue transmitir muitos de nossos ideais, muita da nossa visão de mundo. Eu que sou rap, né, escolhi fazer rap para realmente me dialogar com mais jovens de uma maneira mais direta. Então, acho que esse é o potencial da academia para o futuro, né? Tá acessando esses locais aonde realmente está muito esquecido, né? O nosso sistema prisional é algo que tem sido colocado à parte das políticas públicas, infelizmente, mas eu acho que é um local onde a gente encontra pessoas com potenciais extremos que não conseguiram se relacionar com a sociedade, porque muitas vezes o artista ele é excêntrico na sua natureza. Muitas vezes, quando o artista ele chega numa escola primária, né, de subúrbio, de onde ele não vai ter as suas capacidades ali, os professores, devido à carga horária muitas das vezes exaustiva, devido não realmente poder dar uma atenção a cada aluno da maneira que eles merecem. Essas crianças são deixadas de lado no seu potencial. Muitas vezes uma criança ela não é boa em matemática, mas bota um instrumento musical na mão dela,
Tá entendendo? E esse é o caminho, mas ninguém vai permitir que dentro de uma escola, muitas vezes a criança evolui por esse caminho da música. A criança acaba se perdendo e acaba indo para o crime. Mas muitas vezes, dentro do sistema prisional, se ele tiver ali, num momento de ociosidade dele ali, alguém que ensine para ele um instrumento, que leve ali, né, ele vai sair dali um músico extraordinário. Então, Esses são os diamantes brutos que precisam ser lapidados, né? Precisam ser direcionados. Não, eu acho que exatamente esse é o papel que a academia pode exercer, e eu acho que vai realmente fazer a diferença na vida de muita gente, de muitas famílias e de muitos indivíduos que vão conseguir realizar seus sonhos, aprimorar suas aptidões, lançar os seus livros, principalmente porque eu mesmo, para conseguir uma editora, eu demorei 2 anos. Foi mais tempo para conseguir uma editora do que para escrever o livro, né? Foi mais difícil conseguir uma editora do que escrever. Escrever o livro foi muito mais fácil do que conseguir uma editora para investir no meu projeto. Então, acho que a academia tem esse potencial e é isso que a gente vai buscar fazer futuramente. Um dos desafios que nós estamos aproveitando, o PovoCast, é justamente levar esse podcast para dentro das prisões, para mostrar o exemplo positivo que representam esses acadêmicos, para estimular a leitura, para estimular a escrita. É um dos desafios que nós estamos fazendo ao poder público, que eles tenham sensibilidade de abrir as portas, porque quem vai voltar para a cadeia não é o preso que esteve ali, não é o bandido que esteve ali, é o artista que se transformaram, é o escritor que se transformou, é o poeta que se transformaram. Então, esse é um dos nossos desafios. O outro desafio, para quem está nos ouvindo aí, é ingressar no sistema educacional, levar esses acadêmicos para as universidades, para debater com os alunos que estão em formação esse exemplo que eles representam, o lado positivo que eles representam da própria criminalidade, porque a criminalidade é algo condenável, algo ruim, né, que é punido pela lei, mas as pessoas são diferentes do crime. O criminoso não se confunde com o crime, né? Santo Agostinho tem uma frase muito interessante. Ele dizia assim: eu odeio o pecado, mas amo o pecador. Eu diria: eu odeio o crime, mas amo os criminosos, porque são seres humanos como nós somos. Então, o Edilberto gostaria que ele falasse também sobre o que ele empreenderia como comandante da academia, que um dia o será. Em primeiro lugar, concurso literário no sistema penitenciário brasileiro para escolhermos os próximos acadêmicos. Entendeu? Que você não vai ficar para semente, isso aí é geração para geração. Porque foi um concurso lá em 98. Você teve 2 anos. Em 98 teve meu primeiro A Poesia e Liberdade, uma antologia promovida pelo Dr. Romildo Meirelles, presidente da Casa do Poeta do Rio de Janeiro, que isso era um projeto que ele ia começar comigo. Foi o seu primeiro. Isso em 98. Como acabou o governo Marcelo Alencar, entrou o Garotinho, acabou com todos os projetos culturais do sistema penal. Sim. Aí, esse projeto que o Dr. Romildo Meirelles ia fazer comigo na cadeia, fez com a CUFA, com o MV Bill, com o Ataíde lá da Cidade de Deus. Mas antes dele neles, ele foi em mim lá na cadeia, mas depois me abandonaram, entendeu? E saiu esse outro Soltando as Palavras em 2000. Sim. Então você teve 2 anos, velho. Olha quantos anos eu estou aqui e não desisti e valeu a pena. Hoje está aqui o Sol da Liberdade, que está me trazendo também a academia. Então a academia eu vejo o quê? Em primeiro lugar, concurso literário para escolhermos novos acadêmicos. Em segundo lugar, fazemos uma campanha massiva de livros, dessas palestras que iremos fazer com certeza nas universidades, para arrecadação de livros, para direcionarmos para as bibliotecas. E outra coisa também, fazer uma campanha para criar biblioteca nas comunidades, fazendo com que os jovens se apoderem desses espaços culturais, mas coordenados pela academia, pelos novos acadêmicos que virão. E esses projetos que nós levamos para o cárcere,
o amigo saiu de lá, já está envolvido em algum projeto cultural, ele já vem trabalhar conosco numa biblioteca aqui fora, fazer sua arte que fazia lá dentro, entendeu? Eu vejo a academia como um espaço muito bom para isso. Sendo que essa parte da biblioteca nas comunidades, eu acho que nós podemos buscar um jovem que não passou, que não precisou ir para o sistema penal, alguém que representa bem os jovens da comunidade, não precisa ser nós, dar oportunidade para os jovens também, porque um jovem que tem uma representatividade no rap, que está no momento, vai lá criar uma biblioteca. E aquele jovem representa o pensamento da comunidade. Então será uma forma de fazermos a revolução cultural que estamos fazendo, que é a revolução do conhecimento. Porque, como o senhor falou em Santo Agostinho, Jesus também falava, o povo sofre por falta de conhecimento. E foi essa falta de conhecimento que me levou ao crime, como foi as palavras do Dr. Ciro. E projetinho de livros como esse, eu mandei uns 20 pessoas, agentes religiosos, agentes culturais, secretários de cultura, dizendo que ia publicar meu trabalho. Mas quando eles abrem minha poesia, que vê a minha poesia nua e crua, desmascando a pilantragem deles como as autoridades, eles escolhem esse doido e foram jogando. Então o sol da liberdade é isso, é luz nesses corações, e a Academia Brasileira de Letras, eu acho que temos que fazer esse propósito para sermos, na verdade, a verdadeira revolução cultural que esse Brasil precisa, semeada de amor, sabedoria e justiça. Porque não adianta clamar por paz sem amor no coração. Como tu vai pedir paz se tu não sabe o que é a paz? Só está cheio de ódio, pedindo a prisão e as mortes dos irmãos brasileiros que são fruto desse macabro de omissão e violência com toda a infância e saberes roubados. A Academia Brasileira de Letras, exatamente isso. É fazer com que cada um se autorressocialize antes de ir para a prisão, aqui mesmo. Porque o que mais as pessoas estão selvagens demais hoje, estão precisando demais de poesia no coração. Eu costumo dizer, eu teria vergonha hoje de ser um deputado, principalmente federal, daquela bancada lá que estão assaltando o Lula. Quem é mais nocivo ao Brasil? É o Beira-Mar, é o Marcinho VP, ou aquela bancada criminosa lá que vai aprovar um projeto lá em Brasília, tem que ser bilhões. Maior vergonha esse salário mínimo que estão pagando para o povo brasileiro. Isso é uma escravidão perpetuada para todo o Brasil, cara. Acharam agora a segunda maior reserva de manganês, Brasil. Segunda reserva de terra raras, Brasil. Maiores reservas de ouro, Brasil. E para onde vai esse ouro? Eu fui criado dizendo que no Brasil não tinha ouro, que os portugueses tinham levado tudo. Entendeu? Mas eu acho que o maior orgulho que vocês têm que ter, vocês dois mais necessariamente, é o seguinte: todas essas injustiças que o Brasil vive hoje, eu não sei a porcentagem, o torcedor deve saber melhor do que eu, de como o Sagatti falou. O sistema prisional, você vai lá para dentro, você é preso para cumprir. Mas lá seria, teoricamente, um local para você sair melhor. Só que não é. É um inferno, correto? Te dá um exemplo. E vocês saíram, vocês conseguiram passar por esse processo e sair melhores. Vocês fizeram um conteúdo para passar para gerações futuras e hoje são, assim, Deus, na crença de vocês, presenteou vocês para serem acadêmicos. Não é, o torcedor sabe, cara, acadêmico é um patamar muito, e hoje vocês estão, assim, depois eu queria fazer essa pergunta para vocês. Quando vocês receberam o convite, mandaram o material de vocês, vocês sabiam o que era a Academia Brasileira de Letras? Vocês tinham uma noção quando vocês receberam esse convite? Eu até hoje nem sei o que é acadêmico. Eu só sei que eu sou poeta. Eu estou acadêmico, mas não sei que... Isso ao longo do processo. Isso aí. Para mim é normal. Vai pegar na prática. Entendeu? Puxa, dá uma vaidade no coração que todos nós somos humanos, com certeza. Muito obrigado por essa vaidadezinha toda. Mas... Vamos dizer, de 900 mil presos brasileiros, como você falou? Para você ver o quanto eles não estão preocupados com a ressocialização. Eu tenho material para publicar livros desse aqui de poesia, para publicar sem medo de errar, mais de 60 livros desses, já está pronto. É só dizer, vamos embora fazer. E tudo, quase tudo é letra de rap, música, rima, tudo é coisa. Outra coisa, apesar de todos esses livros publicados aqui que eu já te mostrei, outra coisa, trabalhei 4 anos
assinando remissão, mas na verdade trabalhei mais uns 4 que não fui remido, entendeu? E esses 4 anos que eu trabalhei até hoje não me pagaram, entendeu? Sim. Então, onde a poesia me levar, eu vou dizer que trabalhei no sistema, trabalhei como escravo no sistema penitenciário de Bangu. Não passei em centro de ressocialização, passei em campo de concentração. Esse vai ser meu linguajar, até o governo vir reconhecer os crimes que ele cometeu comigo, porque ele teve capacidade junto com o judiciário para descobrir os crimes que eu fiz, né? Tá, estou condenado pelo que eu não fiz, e estou pronto para dizer tudo o que eu fiz agora. Vamos prender de novo? Dane-se, já estou com 60, estou com o pé na cova mesmo, então nada a perder, certo? Tá novo, tá fogo. É isso aí. A Academia Brasileira de Letras é isso, para mostrar que tem muitas pessoas de bem lá no sistema penitenciário que diz que está lá, mas que são muito piores do que os que estão dentro da grade. Esse é o símbolo da Academia Brasileira de Letras. Quer dizer, a literatura, o livro, o conhecimento liberta mais do que qualquer alvará. E isso está demonstrado na figura dos nossos acadêmicos. Eles já tiveram presos, saíram, tiveram saído. Mas a verdadeira liberdade está quando eles se conscientizaram da capacidade de fazer arte através da literatura, do rap, da música, da poesia. Então, aí eles se sentiram livres, porque vejam o que o Edilberto está falando. Ele está falando porque ele é um homem livre, é um homem que tem direito a se comunicar. Se você concorda com o que ele está falando ou não, isso é um problema seu, mas é um direito dele falar o que ele acha, é um direito do Sagari escrever e defender a tese, os personagens que ele constrói, que ele cria, né? Então esse é o objetivo da academia, dar voz àqueles que são chamados excluídos, porque eles tendo a sua própria voz, eles se incluem como acadêmicos da Academia Brasileira de Letras. Eu sempre falo isso também. A gente não tem a obrigação de concordar com o que você fala, mas nós temos a obrigação de respeitar os princípios básicos da nossa educação. Não estou falando só do colégio, não, estou falando de dentro de casa, né? Já foram, assim, o pessoal deixa para lá, é secundário, sabe? Não passa isso. Mas voltando, você quer falar alguma coisa? Só para deixar aí, mesmo não concordando com o que diga, lutarei até a morte para que tenhas o direito de dizer, sim, sendo que, para alguém querer me julgar, me condenar de novo, tem que passar o que eu passei, sofrer as torturas que eu sofri, para entender o motivo de eu estar dizendo o que eu digo. Porque eu tenho autoridade para chamar a justiça de prostituta quando Sagatti não tem. Porque eu fui torturado na ordem da democracia, tive órgãos perdidos, já falei isso para todos os segmentos da sociedade e dos direitos humanos, e sou tratado como doido. Então, isso é a necessidade da Academia Brasileira de Letras do Cássio, não é só mostrar a nossa beleza da nossa arte, mas também lutar por justiça, pelo fim do esculacho, pelo direito do trabalho do preso, pelo direito do ex-egresso na rua, para nós sermos porta para ele. Também estou fazendo parte dos sobreviventes, inclusive me convidaram para gravar um podcast lá com eles aí, mas até que esqueceram, acho que não estão valorizando o poeta lá não. Valeu, sobrevivente. Eu entendi mais ou menos a situação. A academia foi fundada, né, se estiver errado, o senhor me corrija, por favor, dentro do seu segmento e da sua experiência do que você passou, passar para essas gerações futuras que não é legal. Não precisa você passar para saber que é ruim. Entendeu? Tá? Isso aí é a minha opinião, é aquele negócio. Pode não concordar, mas respeito. Eu nunca usei drogas, tá? Nunca usei drogas. Tem amigos que usam crack, todo mundo aqui, todo mundo. Estamos no Rio de Janeiro, né? Então eu não preciso botar uma pedra de crack, fumar uma pedra de crack para saber que ela faz mal. Eu não preciso, entendeu? Não preciso passar pelo mal. Vocês passaram, vocês viveram aquilo na pele, literalmente. E hoje vocês estão sendo agraciados, abençoados em ser acadêmicos e de falar assim, tá, não é só o Sagatti, não é só o Heriberto, é o acadêmico. Você tem um know-how, tá entendendo? Que a pessoa vai entender isso. E eu vou finalizar isso aqui que eu estou falando, mas no final do podcast, porque tudo que vocês estão falando aqui, eu estou criando um projeto na minha cabeça, que eu vou ver se vocês vão concordar, que eu acho que vai ficar muito bom.
Sagat, você sabia o que era a Academia Brasileira de Letras quando você recebeu o convite, quando você foi? Automaticamente, né, o nome já, Academia Brasileira de Letras do Cárcere, né, remete muito à Academia Brasileira de Letras, a original, que a gente sabe que é a Academia das Elites e tal. E há um tempo atrás, eu fui na Academia Brasileira de Letras, fui convidado para uma posse na Academia Brasileira de Letras e fiquei muito feliz, me senti muito honrado de estar ali naquele ambiente. Mas você já tinha recebido o convite? Não, ainda não. Fez um laboratório sem querer. Fui lá e até foi a posse da Heloísa. Sim. E achei tudo muito bonito, gostei, falei, poxa, legal e tal, já tinha meu livro lançado, falei, pô, cara, sensacional. E quando o Dr. Ciro me fez o convite, eu falei, pô, nossa, cara, que honra, porque a academia está nascendo agora, mas, assim, eu sou da primeira turma dos acadêmicos dessa academia, a gente ainda não tem noção de onde esse projeto vai chegar. Como eu já falei aqui, eu tenho uma perspectiva desse projeto mudar a realidade de muita gente, ser um projeto excepcional assim e muito muito importante de fato na sociedade. Essa academia vai desenvolver esse papel. Então, para mim, é um motivo de muita honra, de muito orgulho, saber que minha obra, Bandido que Virou Artista, vai ser eternizada como um dos primeiros livros a ser contemplado por essa academia. Para mim é algo assim que meus netos, já sou avô, né? Então, daqui a algum tempo, meu neto vai ter acesso a toda essa informação, vai ter acesso a esses livros, vai ter acesso ao meu trabalho, à minha obra, né? A minha biografia, e saber que eu, né, era acadêmico de uma Academia Brasileira de Letras do Cárcere. É o famoso Sagat B. Eu falo, Sagat B? Eu falo, dá um Google no meu nome aí, dá um Google, pra você entender aí, né? Sim, então para mim é um motivo de muita felicidade e muito orgulho também. A academia tem uma biblioteca só de livros de presos. Nossa biblioteca já está com 22 livros. Veja que produção, são 9 acadêmicos, já escreveram 22 livros, né? Então nós temos uma média de pelo menos 2 livros por acadêmico, né? E vai ser cada vez maior, porque eles ainda estão em construção. E nós também estamos em busca de outros acadêmicos, né? Nós estamos procurando acadêmicos em todas as regiões do Brasil, porque a academia é nacional, ela não é regional, não é uma academia do Rio de Janeiro. Nós temos ainda 11 cadeiras a serem preenchidas e nós esperamos, já temos 3 candidatos que estão agora sendo selecionados, porque nós temos uma comissão de seleção que examina os livros, que checa se foi escrito mesmo pelos presos e pelos acadêmicos, né? E nós também queremos dar posse a acadêmicos que ainda estão em cumprimento de pena, porque já é um estímulo. Eles estando em cumprimento de pena é até mais difícil do que já está em liberdade, né? Se eles tiverem livros produzidos, nós estamos dando as boas-vindas a esses acadêmicos. São todos muito bem-vindos. E eu queria muito ouvir, estou muito curioso em ouvir aí a sua sugestão, porque tudo que vier somar para a academia e para os acadêmicos é muito bem-vindo, e nós estamos à procura de adesões da sociedade. Por exemplo, nós não temos patrocínio de ninguém. Temos agora, graças ao jornal O Povo, esse patrocínio desse podcast que nós estamos fazendo, mas nós precisamos que os acadêmicos recebam um patrocínio próprio para escrever mais, para terem seus livros publicados, para serem convidados para ir a clubes, a academias, né? Nós temos a Academia Brasileira de Letras do Rio de Janeiro, a Academia Brasileira de Letras Carioca, temos a Academia Brasileira de Letras da Elite, que precisa ouvir essas pessoas, precisa reconhecê-los como acadêmicos, né? E universidades, escolas, né? O Sagat faz muita palestra na escola, mas nós temos 9 acadêmicos, nós queremos que todos eles tenham a oportunidade de se dirigir à sociedade para mostrar que pessoas maravilhosas eles são, eles e elas,
Então, desde que eu comecei um pouquinho antes de apresentar os livros, tá? As obras de vocês, eu também sou produtor de eventos. Então, dentro da minha cabeça começou a girar um projeto que seria... A academia tem 3 meses, é um bebê, né? Mas eu sempre fui audacioso na minha vida, nunca vou deixar de ser. Eu já estou pensando num evento, sabe, Bienal do Livro, eventos do Rio Centro, né? Eventos do Rio Centro, não tem o Rio Centro? Aqueles eventos do Rio Centro, porque o tópico que vocês passaram e vocês abordam, justamente passar essa mensagem, é o crime, entendeu? Que hoje o jovem, ele consome, uma das coisas mais consumidas nas plataformas são seriados do crime, são seriados não sei o quê. Então, tipo assim, eu estou atraindo o jovem por um tópico que eles querem, eu não estou, assim, como eu vou deixar mais claro, eu não preciso tornar esse tópico interessante para o jovem, já é. Sim, claro. Só que ele hoje, ele pega esse tópico do crime porque ele quer ser bandido, porque ele não tem o entendimento. A gente puxa esse tópico do crime, entendeu? E aí, vai falar assim, cara, você acha que o crime é legal? Então, chega aí que eu quero contar um negócio pra você. Tu imagina um mega evento de quinta a domingo, né? Como é a Bienal do Livro, como são outros eventos do Rio Centro, claro, e vocês, né? Isso para 2025, de repente, eu sou ansioso, joga para o ano que vem, entendeu? Te organiza isso, pega o Marcelo é muito bom, a gente pega o nome do projeto, entendeu? De repente eu falei agora a males que vem para o bem, né? Vocês passaram pelo males e o bem é o quê? Vocês estão pegando esses males e o bem é transmitir isso. Pode pedir emprestado ao Sagat e colocar os bandidos que viraram artistas. É isso. Pode pedir emprestado. O nome do projeto, esse projeto grande tem que ser um nome impactante. Quando fala assim, os bandidos que viraram artistas, ou então os bandidos da palavra, sei lá, qualquer coisa. As vozes do cárcere. As vozes do cárcere, a voz da prisão, entendeu? Uma coisa impactada que o jovem falar assim, caraca, o cara era bandido, eu vou lá escutar esse bandido. Sim. O que é caber do jovem? Tu é bandido. O cara vai ter lá acadêmico, não sei o quê. E lá, deixa ele. Eu quero atrair ele pro nosso meio. Quando ele estiver aqui, tu pegar o microfone, doutor Ciro, pronto, tá aqui na nossa zona de conforto. Aí aqui a gente vai doutrinar eles para falar, o crime não compensa. Cara, o que a gente mais vive hoje no nosso... Eu tô falando do Rio de Janeiro, tá? O polícia não gosta do bandido, o bandido não gosta do polícia. Isso aí desde a época de vocês, sabe disso. E hoje nós temos um jurista da lei contra 2 que já foram contra a lei, se unindo para passar uma mensagem positiva. Olha isso, cara. Tu pega isso, faz um evento no Rio Centro com um nome impactante para atrair esses jovens, cara, porra. Tá entendendo? Então, tipo assim, a ideia que eu tive, eu acho que isso vai dar muito certo. Muito certo. Falta agora, né, juntar os 11, né? Gostei de ouvir isso. Mas nós temos também uma ideia, já estava previsto no nosso projeto, de trazer aqui no podcast um egresso e um guarda penitenciário, um egresso e um policial militar, um egresso e um policial civil. Muito bom. Então, a gente faz esse contraponto, quer dizer, o Edberto vai falar dos lamentos dele, da tortura que ele passou, e aí o policial vai falar da sua experiência do outro lado, de defesa da sociedade, de que não pode deixar bandido solto, bandido bom é bandido morto, enfim, a gente vai fazer esse contraponto. Eu acho que no andar da nossa carruagem, porque hoje é um carro, a ala de abertura, né? Aquela ala, como é que chama no carnaval? O abre-alas. Hoje é o abre-alas do nosso podcast, do nosso PovoCast. Mas, com o andar da carruagem, nós podemos programar também, fazer esse contraponto, ouvir os dois lados, porque fica parecendo que a gente quer vender um produto falso e não quer dar a voz para o contraponto. Sim. E a ideia nossa
é mostrar a qualidade que eles são e que também quem está do outro lado reconheça essa qualidade. Sim. Né? Doutor Ciro, tomando sua palavra nisso aí, eu tinha pensado que desse que está para fazer o meu podcast, eu já ia perguntar se eu poderia convidar alguém. E eu sugiro para o senhor, os caras quando fizeram minha prisão de sequestro, estou pronto para falar com você, doutor Fernando Moraes, doutor Zaqueu Teixeira, doutor Marco Reimão, Alexandre Neto, estou pronto para falar aqui, cara a cara, estou pronto para falar com a senhora, doutora desembargadora Adriana Lopes, que foi que me julgou lá no fórum de São João do Meriti, agora nessa última pena que eu estou pagando, que eu não fiz, a senhora sabe disso, que não tinha prova materiais para me condenar. Então, eu convido essas pessoas, meus condutores de prisão. Detalhe, todos os condutores de prisão meus foram presos. Todos os governos que me perseguiram foram presos. Todos eles. Todos os meus condutores de prisão. Eu tive 2 prisões, uma no sequestro, né? Os 2 condutores de prisão foram lá me acusaram. Quando eu voltei lá, eles estavam presos por sequestro também, de um sequestro lá do Alemão. Aí fui preso. Não, eu sou o único assaltante preso assaltando. Eu sou o único escritor preso assaltando uma livraria. Eu fui preso no assalto da Moderno Show do Moderno em Copacabana, lembra desse assalto? Então aquele cara foi eu que fiquei lá falando poesia para o Pedro Otávio 6 horas. Se o governo me indenizar pela tortura que eu sofri, eu procuro essa minha vítima para nós reabrir a Moderno Show do Moderno. A academia tem 3 meses, né? Mas a gente já está sabendo quem vai ser o polêmico da academia, né? Quem vai ser o voz ativo da academia. Não é polêmico, velho. Não é. Eu sempre pergunto como que a justiça pode ser mais criminosa do que o criminoso? Como que o Estado pode ser mais criminoso do que o criminoso? Como que eu vou te pedir respeito te dando tapa na cara, te dando choque no saco, te dando porrada? Como que é negócio? Não é questão de rebeldia. Só quem sabe o sapato onde aperta quem tá com ele no pé, velho. Próximo podcast vai ser o nosso catedrático, nosso acadêmico aqui, Edilberto, sociólogo Edilberto, ex-detento também, e o Cabo J. Carlos, tá bem? Que a gente vai convidar aqui, Cabo J. Carlos, lá do 10º Batalhão. Pode convidar qualquer autoridade, velho. Estou pronto para falar. É disso que o povo gosta, Edilberto. Eu sei que o senhor também tem seus conhecimentos políticos, históricos aí. Me joga no Congresso Nacional e Conselho de Constituição e Justiça lá, mano. Não, rapaz, se você for lá, você vai sair preso. Vamos lá. Você vai sair preso e os que devem ser presos vão continuar. Porque ele tinha que estar preso no Congresso mesmo. Vamos lá. Parte dele. Então, gente, olha só, eu quero agradecer muito a presença de vocês hoje. Cara, cada podcast que eu apresento aqui é um conteúdo fenomenal. Tanto que vocês viram que eu criei isso aqui no meio do podcast. Assim, vai que dá certo, né? Eu acho que é mais uma ferramenta também que a gente pode usar a médio e longo prazo, lógico. Isso aí, fazer um projeto, enfim. Mas assim, doutor Ciro, é uma honra, tá entrevistando o senhor também. Tá? Eu sou muito renomado. E, cara, eu quero, sem demagogia nenhuma, sem puxação de saco nenhum, tá? Conheço muitos, como eu falo, eu moro na Praça Seca. Eu sou cria, 40 anos de idade, 40 anos de Praça Seca. Então eu já vi muitos morrerem, muitos ser presos, muitos saírem, muitos não saírem, como todos aqui. E vocês, sem nomenclatura, tá? Vocês já são vencedores, porque um sistema carcerário hoje, falido que a gente tem, que seria para deixar vocês melhores e voltar para a sociedade, é como vocês falaram, é o inferno. E vocês foram para o inferno e voltaram melhores. E passando a mensagem do que o seguinte, eu passei pelo inferno, não é bom, então nem vá, tá? Não é como eu errei, não. Eu falei isso ontem, velho. E tudo na nossa vida tem um propósito. Tiveram que passar, hoje vocês têm a caminhada de vocês. E, cara, pô, parabéns. Eu quero dar, por favor, eu quero uma salva de palmas para vocês aqui, por favor. De 4 anos estamos fazendo a festa junina só do condomínio, só das criancinhas do condomínio. Irmãozinho de 11, 12 anos, já estão se achando bandidinho, não querem participar mais. Ontem paramos lá, porque uma pretinha chamou a outra pretinha de macaca lixo e tal. Aí as outras meninas que estão me ajudando lá, também é pretinha também, queria falar com a mãe, eu digo, não, está grave. Reunião, todo mundo, chama os pais, vamos discutir isso aqui. Peguei para a menina, pô, você não ia participar. Fui pedir para tua mãe, ela liberou para você xingar sua coleguinha. Quando você está xingando sua coleguinha, você está ligando seu avô, seu bisavô, os outros que vieram sofrendo no navio negreiro, você está xingando sua ancestralidade, menina. Acorda para a vida e tal.
E da dor, nós transformamos numa bela lição ontem. E é isso que nós queremos ser. Apesar de eu ser meio controverso, porque só quem sabe a dor que eu passei foi eu. Então também não me acho melhor do que homem nenhum. Mas também não me acho menor do que ninguém. Pode ser a autoridade que tenha. Entendeu? Essas autoridades que eu estou falando, que eu citei nomes aí, porque a gente, né? Pô, pagamos $680 mil 6 meses para libertar os amigos, depois os caras quase me matam. E quebrou a regra não foi eu não, mano. Entendeu? Sacler, eu queria muito agradecer ao Jornal O Povo, ao nosso querido Alberto Arnedi, por essa oportunidade. Esperamos prosseguir nessa linha de podcast com os nossos acadêmicos e agradecemos muito a você, né, que tão bem conduziu essas entrevistas, esse programa e, sobretudo, a paciência e a permanência dos nossos telecasts que nos prestigiaram nesse dia de hoje e espero que prossigam prestigiando em toda a série de entrevistas que o PovoCast vai fazer aqui com os acadêmicos da Academia Brasileira de Letras. Muito obrigado. Então, gente, finalizando o nosso PovoCast hoje, eu quero deixar mais uma vez, cada um, por favor, tá? Vai estar aqui embaixo, tá? Os seus Instagrams, seus contatos, seus arrobas. Por favor, Sagatti. Quem quiser fortalecer, seguir lá, acompanhar nosso trabalho, curtir, comentar, compartilhar, né? A minha rede social no Instagram é SagatB Escritor, Sagat com temudo e B de bola. Segue lá, vamos trocar ideia, adquira minhas obras, tenho certeza que você vai se amarrar. A gente tem postado lá conteúdo nas nossas palestras, né? Nossos links dos clipes que a gente lança, das músicas, dos raps. Tá um trabalho muito bonito, tenho certeza que você vai gostar. Te aguardo lá, hein? Show. Gilberto. @Edilberto José Soares, tudo junto no Instagram, YouTube, o Poeta da Favela, Facebook, Edilberto José Soares. Mas eu estou usando mais o Instagram. Então, por favor, se alguém quiser o livro Sol da Liberdade, que está, além de estar na editora Panóplia lá, pede o link lá que eu mando, ou então no meu Zap também, que vai estar disponível. E isso aqui é luz nos corações que tem aquele... O que é que eu vou dizer? O Sol da Liberdade é luz nos corações que prejulgam. Eu hoje, antigamente, eu era cheio de preconceito, julgava tudo à toa. Hoje não, eu procuro compreender. Então, quer compreender quem é você, quem é a vida, o que é a arte, a cultura, o que é o sofrimento, o Sol da Liberdade vai iluminar seu coração e sua consciência para você seguir pela estrada. Show de bola, Gilberto. Muito obrigado bom. A todos. Doutor Ciro. Mais uma vez agradecendo, @Ciro Darlano Oficial, estamos lá para debater, conversar, discutir. Facebook Ciro Darlan Oliveira, e é sempre às ordens, sempre à disposição e sempre do lado do povo oprimido, nunca do povo opressor. O nome da sua assessora é qual? Ana Paula de Deus. Ela realmente é um presente de Deus, que ela veio para a minha vida e não vai sair, porque se sair eu morro, né? É tal a importância que tem essa magnífica jornalista e como comunicadora social, Ana Paula de Deus. Então, vamos lá, gente. Cara, muita coisa que eu acho que muita gente sofre injustiça hoje no Brasil, no mundo, enfim, é por falta de conhecimento jurídico. Você não precisa fazer uma faculdade uma graduação de Direito, tá? Então, o que vocês vão fazer a partir de hoje? Vocês vão lá no Instagram do Dr. Ciro Darlan, tá? A Ana Paula de Deus vai coletar todas as informações, tá? Eu não estou autorizado a falar isso, mas eu joguei aí, agora é com eles. Qualquer dúvida jurídica, joga que a Ana Paula de Deus vai resolver, né, Ana Paula? Com certeza. É isso. Deus vai ser o porta-voz. Então, gente, mais uma vez, muito obrigado. Tá bom? Olha, foi um tempo muito investido aqui, tá? Não estou fazendo, todo mundo que sabe que eu não estou fazendo demagogia, não é puxação de saco. Cara, ver as pessoas que passaram por uma coisa que não tinha na teoria, né? Não teria na prática também. Não tem muita coisa de você falar assim, caraca, vai voltar pior. Como 95% volta. Pra você, isso, né, então acho que tudo tem um propósito. Se vocês voltaram melhores,
É porque vocês têm a missão e a mensagem para passar. É isso. Gente, vambora. Povo Cast. Vamos com tudo. Até a próxima. Quer virar a capa do povo?